Olá pessoal, bom dia. É, Essa é a minha primeira aula com vocês para o terceiro ano. Tá? A gente não sabe até quando vamos estar passando por essa situação aí. E antes de começar a aula, eu queria ver com vocês, queria falar algumas coisinhas com vocês. Primeiro, pedir para que vocês tomem cuidado. A gente sabe que vocês são alunos de terceiro ano, vocês têm todo um roteiro a ser seguido esse ano, toda uma série de preocupações. Mas eu acho que vocês têm que se preocupar inicialmente agora com a vida de vocês, com a vida dos seus familiares, né? E pensar que tudo isso vai passar. Tá? Eu postei uma atividade no programa GR8 para vocês e aparentemente todos vocês já baixaram, já fizeram essa atividade. Então eu estava observando, essa é a minha primeira aula com vocês de terceiro ano, mas eu fiz uma ontem para os meninos do primeiro ano, certo? Pedir desculpa para vocês, porque vocês sabem o quanto que eu não gosto muito de sair da rotina, vocês sabem muito bem como que eu sou em sala de aula, vocês tiveram aula comigo ao longo de um ano, lá no primeiro ano, então a gente acabou tendo que se reinventar, né? Eu nunca pensei que eu fosse fazer uma videoaula e acabei aqui tendo que fazer, tá? E confesso para vocês que ontem, claro que não foi uma aula do nível que eu vejo, eu assisti algumas aulas para ver, mas a gente, como sempre, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Tá? Eu tenho 3 assuntos que eu preciso trabalhar com vocês e eu estava observando que não dá para trabalhar tudo numa aula só. Ela ficaria mais cansativa do que já vai ser. Então, o que vai acontecer? Eu vou preparar esses 3 assuntos em 3 aulas. Eu vou preparar essa aqui agora com vocês. E assim que eu terminar essas 3 aulas, eu vou postando ela, né, com o tempo. Assim que eu terminar essas 3 aulas, eu vou elaborar uma outra atividade para vocês, postar lá no GR8, para que vocês tenham acesso e possam estar respondendo. Tá? Eu vou ver aqui se eu consigo criar uma situação em que vocês possam tirar dúvidas comigo, mas isso eu ainda não disponibilizei, eu ainda não fiz. Como eu disse, eu estou aprendendo para a gente ver como é que a gente vai fazer com essa situação. Os meninos do terceiro B já tiveram um início dessa aula. Eu acho até que eu passei um exercíciozinho com esse assunto. As demais turmas não. A gente fechou o conteúdo que eu me propus a trabalhar na avaliação de primeiro bimestre. Essa avaliação ela iria acontecer no sábado passado. Então essa semana seria uma semana de fechar, fazer alguma atividadezinha a título de revisão para a prova que ia acontecer no sábado. Então, somente uma turma que começou a ver essa situação aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa parecida com a aula que nós temos. Tá? Eu vou estar explicando, assim como eu tento fazer em sala de aula, eu vou passar alguns exemplos de exercícios, vou responder com vocês e depois eu vou estar elaborando aquela lista que eu acabei de falar com vocês que eu vou fazer. Ok? Bom, nós começamos a trabalhar segundo a lei de Mendel, quando a gente fala da lei da segregação independente, que é quando 2 ou mais pares de genes, né, você tem, sendo analisados, aliás, 2 ou mais pares de genes. Foi quando Mendel falou que os genes eles segregam de forma aleatória, de forma independente. Eu já andei falando em algumas turmas que existem exceções para isso, a gente vai trabalhar, inclusive, essa é uma das 3 aulas que eu falei para vocês. A gente vai trabalhar um assunto chamado linkage, que foge à regra dessa segunda lei de Mendel. Mas e quando a gente fala de segunda lei de Mendel, um dos assuntos que se encaixam nessa segunda lei de Mendel é esse que vocês estão vendo aí, que a gente chama de interação gênica. Vocês sabem muito bem que eu não gosto da ideia de ficar decorando definições, mas às vezes a definição de um determinado assunto ajuda você a compreender o mesmo. Então, olha só, quando a gente fala em interação gênica, é quando quando 2 ou mais pares de genes interagem para a formação de um mesmo caráter. É o contrário daquilo que a gente chamava de pleiotropia, né? Quando você tinha um par de genes para mais de uma característica. Aqui não, aqui você acaba tendo que ter 2 pares de genes para a formação de uma mesma característica. O exemplo que todo livro de biologia, o exemplo que você vai encontrar, né, sempre que você for estudar esse assunto, é o exemplo dos periquitos australianos.
a ciência descobriu, os geneticistas descobriram que a cor da plumagem desses periquitos ela é determinada por 2 pares de genes, certo? Então você tem aqui, eu não consegui achar imagens muito claras, mas eu acho que aqui dá para a gente entender o exemplo. Então olha só, são 2 pares de genes que trabalham em conjunto para a formação de 4 características, certo? 4 variedades de uma mesma característica, desculpa. Então você tem aqui o periquito de plumagem branca, o amarelo, o azul e o verde, certo? O que define essas 4 variedades da cor da plumagem desses periquitos são 2 pares de genes, certo? Vamos chamar de par A e par B. Quando os 2 pares de genes se encontram em dominância, quando o par A está dominante e par B também, o periquito é verde. Quando você tem o par A dominante e o par B recessivo, aí você tem a plumagem amarela. Quando você tem o par B dominante e o par A recessivo, aí você tem o periquito de plumagem azul. E quando você tem os 2 recessivos, então você tem a variedade de plumagem branca. Bom, por que a gente chama isso aqui de interação gênica? Se o par A está dominante, qual é a cor da plumagem do periquito? Não sabemos, a gente tem que ver o par B. Porque se A estiver dominante e B estiver recessivo, vai ser amarelo. Mas se o B estiver dominante, vai ser verde. Ah, não, mas então eu posso olhar o par B. Se o par B estiver recessivo, então vai ser amarelo? Depende. Porque se o A estiver em dominância, vai ser de fato amarelo. Mas se o A estiver recessivo, junto ao B também recessivo, você tem então a plumagem branca. Ou seja, não dá para você saber qual característica o indivíduo vai apresentar observando apenas um par de genes. Por isso que a gente chama de interação gênica. São 2 pares de genes que trabalham em conjunto. Bom, como sempre, quando em sala de aula, em genética, a gente dá um exemplo, eu acabo passando para vocês um probleminha. Vocês estão acostumados, geralmente eu passo um problema, eu peço para que vocês tentem fazer, né, e corrijo com vocês para que depois, num posterior, vocês consigam fazer sozinho. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, mas vai ficar bem semelhante, olha só. Observa o exemplo. Primeiro, dá uma olhadinha aqui. Se você observar que se trata de um caso de segunda lei de Mendel, observe que, no caso, esse animal aqui, ele vai ter plumagem verde, né? Então você tem par A e par B dominante, e essa fêmea teria também plumagem verde, par A e par B dominante. Só porque ambos em heterozigose. O que nós aprendemos? Sempre que você tem um cruzamento com 2 indivíduos em duplo heterozigose, ou seja, tanto o par A quanto o par B em heterozigose, você vai ter como resultado a proporção 9:3:3:1. Isso é coisa que vocês devem estar lembrados das nossas aulas. Ou seja, 9 indivíduos nascerão com os 2 pares em dominância, ou seja, verde. 3 indivíduos nascerão com par A dominante e par B recessivo, então, pelo nosso exemplo, amarelo. 3 indivíduos com o par A recessivo e o B dominante, então, no caso do exemplo, azul. E apenas um indivíduo completamente recessivo. Isso aqui é aquilo que a gente fez, o quadrado de Punnett, que a gente viu, eu não vou repetir agora com vocês, porque a gente viu isso. A gente viu o quadrado de Punnett, a gente viu que dá para fazer com regrinha básica de probabilidade, né, que nós chamamos de regra do E. Então, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês. Eu só apresentei isso aqui para vocês lembrarem de algo que foi trabalhado em sala. Então, aqui você tem um exemplo, né, que seria um exemplo que eu passaria para vocês em sala de aula. Observa a situação, olha só. Um periquito verde cruzou com uma fêmea azul e tiveram um filhote amarelo e outro azul. Qual a probabilidade de terem um filhote branco? Como sempre eu digo em sala de aula, sempre que você trabalha com um problema em genética, você vai ter que primeiro achar o genótipo de quem vai cruzar. No caso, quem vai cruzar aí? O periquito verde com essa fêmea azul. Qual que é o genótipo dele? Bom, se eu falo que o periquito é verde, quer dizer que o par A está em dominância e o par B também. Eu não sei até então se está em homozigose ou heterozigose, certo? Bom, se o periquito
A fêmea, desculpa, se a fêmea ela é azul, quer dizer que o par A está em recessividade e o par B está em dominância. Observem como a gente faz no quadro, observem que a gente teve que deixar essas lacunas aqui, ó, certo? Então você tem uma situação em que isso é o que eu tenho de dados quando eu leio, né, que ele é verde e ela é azul, certo? Bom, o que acontece? Quando eu mostrei para vocês genealogia, heredograma, eu comentei com vocês que para você saber o genótipo de um indivíduo, você olha para os ancestrais e você olha para os descendentes. No caso aqui, não foi citado no problema o genótipo ou o fenótipo dos ancestrais. O que foi citado foram os filhotes que nasceram, ou seja, os descendentes. Quais são os descendentes que nasceram? Ó, nasceu um filhote amarelo. E aí, por que eu sei que o genótipo desse filhote amarelo é assim? Amarelo, então tem o azão, porque é amarelo. O azinho é porque essa fêmea só tinha azinho para mandar. E, né, para ser amarelo, o par B tem que estar em recessividade, certo? Então aí você tem o genótipo desse primeiro filhote amarelo. Aqui você tem o genótipo do segundo filhote, que é o azul. Observem que para ser azul, se você observar no exemplo anterior, né, na lista anterior, você pode voltar lá para dar uma olhada. Observe que para ser azul, o par A tem que estar em recessividade e o par B tem que estar em dominância. Bom, o que acontece? Eu não sei dizer se esse B aqui, ele está em homozigose ou heterozigose, mas essa não é a pergunta, né? Com esses filhos, dá para a gente saber, dá para a gente completar essas lacunas? Vamos lá, olha só. Se esse primeiro filhote ele tem o par B em homozigose recessiva, quer dizer que um Bzinho veio do pai e um Bzinho veio da mãe, certo? Se essa lacuna aqui, ó, se você tem o segundo filhote com o par A em homozigose recessiva, então não tem como esse animal apresentar o par A em homozigose dominante, porque não teria como esse filho nascer assim, ok? Então você acaba entendendo que o par A em questão aqui está em heterozigose, então preencher a lacuna. O par B também está em heterozigose e esse outro par B dessa fêmea também em heterozigose. Então você acaba chegando à conclusão que o genótipo desse casal que vai cruzar, ele vai ser preenchido dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Então você tem A em heterozigose, B em heterozigose e o outro B também em heterozigose. Ou seja, essa situação. Esse é o genótipo de quem vai cruzar. Como eu sempre digo em sala de aula, eu comento isso com vocês, uma vez que você descobriu o genótipo de quem vai cruzar, o que você faz? Tira esses filhotes daí. Porque, como nós falamos em sala de aula, o nascimento de um filhote não interfere nas probabilidades dos próximos. Então, para não criar confusão, o que você vai fazer? Ó, achou o genótipo do pai, achou o genótipo da mãe, o que você faz? Elimina os filhos. Agora você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com o que você tem. Olha a pergunta. Qual a probabilidade de ter um filhote branco? Bom, vamos lá. Como eu digo sempre, para a gente trabalhar com regrinhas básicas de probabilidade, o que você faz? Isola A, então você tem A em heterozigose cruzando com A em homozigose recessiva, certo? E você pega e isola o par B. Você tem o par B em heterozigose para os dois casos. E aí você tem o quê? Quando você faz o chuveirinho, não fiz aqui porque nós fizemos isso várias vezes em sala de aula, o que eu tenho? O que eu preciso? Para que o filhote seja branco, eu preciso que A esteja em homozigose recessiva e eu preciso que B também esteja em homozigose recessiva. Ou seja, qual é a chance de A estar em homozigose recessiva? Você tem, ao fazer o chuveirinho, você percebe que a chance de A estar em homozigose recessiva é de 1/2. Se você faz chuveirinho, vai dar 2/4, que na verdade é 1/2. Qual é a chance de B estar em homozigose recessiva? 1/4. Certo? E aí o que você faz? Regra do E. Certo? Você multiplica. Quando você multiplica 1/2 vezes 1/4, você tem como resultado 1/8. Certo? Então a chance de você ter um filhote
branco, ou seja, a chance de nascer um filhote que A esteja em homozigose recessiva e B também esteja em homozigose recessiva é de 1/8, certo? Como eu disse para vocês, a gente vai passar algumas atividades, mas esse é o exemplo. Se você entender esse exemplo aqui, você consegue fazer qualquer problema de probabilidade, ok? Bom, um outro exemplo de interação gênica que eu costumo dizer em sala de aula o seguinte: só mudou o bicho e a característica, mas a regra é a mesma. Isso aqui é receitinha de bolo. Bom, observem que isso aqui, ó, essa estrutura, essa couraça que tem em cima da cabeça dos galináceos, dos galos, a gente chama de crista, certo? É a crista da galinha, a crista do galo. Bom, os geneticistas, eles encontraram uma variação de 4 tipos de cristas, ou seja, para uma mesma característica crista, nós encontramos 4 variedades. E eles nomearam isso. Não sei como, não sei por que eles chegaram a essa conclusão, a essa nomenclatura. Claro que vocês podem procurar, mas não faz parte do nosso interesse agora. O que você tem? Essa crista, com esse formato, ela foi nomeada de crista do tipo rosa. Essa crista, com esse formato, nomeada do tipo ervilha. Essa crista, com esse formato do tipo noz. E essa crista do tipo simples. Eu brinco em sala de aula que são situações interessantes, né, para você guardar. Do tipo rosa, se você observar, a cor delas é sempre a mesma. Então, não parece ter nada a ver com cor. Do tipo ervilha, também não tem nada a ver, né, com a ervilha que nós compramos no mercado. A do tipo noz também não tem nada a ver com a castanha, né? Talvez, se a gente fosse falar alguma coisa a ver com castanha, talvez seria essa ervilha, mas também não tem. E a crista simples, por incrível que pareça, pelo formato dela, né, se pedisse para eu adivinhar antes de saber dessa situação, com certeza eu não a classificaria como simples, né, pelo formato dela. Mas é isso. Essa é a nomenclatura que foi dada. Bom, quando a gente parte para a genética, dessa situação, você observa que é extremamente semelhante ao que acontece com os periquitos australianos. O que você tem? Quando o par R de rosa está em dominância e o par E está recessivo, você tem a crista do tipo rosa. Quando o R de rosa está recessivo e E de ervilha está dominante, você tem a crista do tipo ervilha. Quando ambos, R e E, estão em dominância, você tem do tipo noz. E quando ambos estão recessivos, você tem do tipo simples. Observem que não mudou nada com relação à plumagem dos periquitos. Assim como não muda nada quando se trata da resolução de um problema. Certo? O que você tem? Olha o exemplo aqui que você vai entender que não mudou nada com relação ao problema anterior. Eu resolvi citar um exemplo de cada. É claro que existem outras situações em que esse caso de codominância, de interação gênica vai aparecer, tá? Mas você vai observar que é receita de bolo, isso aí sempre. Observa o exemplo, olha só. Um galo de crista do tipo simples cruzou com uma fêmea e tiveram um filhote de crista ervilha e outro de crista rosa. Qual a probabilidade de terem um filhote de crista noz? Bom, vamos aos fatos, olha só. Se fala que o galo tem crista simples, nós já sabemos, pelo quadro que nós passamos no slide anterior, nós já sabemos que par E e par R está em recessividade, em homozigose recessiva. Né? Ele cruzou com uma fêmea. Observem, pessoal, que não falou nada sobre essa fêmea. Não falou o tipo de crista dela, se é ervilha, se é noz, se é simples ou se é do tipo rosa. Então eu teria essas 4 lacunas para serem preenchidas. Tiveram um filhote de crista ervilha. E olha o que você tem aqui, em que você começa a conseguir preencher essas lacunas. Observem que, se nasceu um filhote de crista ervilha, tem que ter um E em dominância, tem que ter o Ezão. Esse galo não tem Ezão, então é claro que esse Ezão veio da fêmea. Então eu sei que o par E da fêmea está em dominância. Observem que nasceu um filhote de crista rosa. Se nasceu um filhote de crista rosa, então quer dizer que essa galinha aqui, essa fêmea, ela apresenta tanto E em dominância quanto R
em dominância. Ou seja, se os dois pares estão em dominância, você tem uma situação em que ela apresenta a crista do tipo nós. Então já sei que o tipo dela é nós. Aí o que eu vou ter que saber é se os dois pares E e R estão em homozigose ou heterozigose. O que também dá para ver por esses filhos aqui. Observem que se o par R está em homozigose recessiva, um R veio do pai e o outro R veio da mãe. Então você sabe que o par R da mãe está em heterozigose. Se o par E está em homozigose recessiva, é a mesma situação. Ou seja, um E veio do pai e o outro E veio da mãe. Com isso, você acaba tendo isso como resultado. Certo? Você tem o genótipo dos dois que vão cruzar. Ok? Observem aqui, olha só. Esse E não tem como ter vindo do pai, porque ele não tem, esse E em dominância. Esse R em dominância também não tem como ter vindo do pai, porque ele não tem. Então, par E e par R está dominante. Tanto E quanto R, os filhos têm, né, um em cada, um par em homozigose recessiva, ou seja, veio um também de cada par. Concluindo, você acaba tendo esse genótipo dessa fêmea, certo? Se você tem essa fêmea com par E e par R em dominância, então você tem essa fêmea como sendo de crista do tipo nós. Bom, aí agora, né, como foi feito no problema anterior, você acaba isolando os pares de genes. Isola o par E, então você tem Ezinho, Ezinho e Ezão, Ezinho, você isolou o E. Isola o par R, olha só, Rzinho, Rzinho, cruzando com Rão, Rzinho. E aí você faz o chuveirinho. A pergunta é, qual a probabilidade de terem um filhote de crista nós? Bom, para ser nós, se você puxar no quadro anterior, para ser nós eu preciso que par E e R estejam em dominância. Qual a chance do par E estar em dominância? 2/4. Qual a chance do par R estar em dominância? Também 2/4. Quando você faz o chuveirinho aqui, você chega a essa conclusão, certo? E aí o que eu preciso? Eu preciso que E e R estejam em dominância, certo? Aí você faz o quê? Eu preciso que esse par esteja assim e, então você vai multiplicar, esse esteja assim. 2/4 vezes 2/4, você tem 4 em 16, né? Que na verdade é 1/4, ok? Então você tem aí os dois exemplos de interação gênica, que é o caso dos periquitos australianos, e a mesma situação genética, é só um exemplo diferente para vocês entenderem, a mesma situação genética no caso da crista dessas galinhas, desses galos aí, ok? Bom, existe um tipo de interação gênica que nós chamamos de epistasia. Qual que é a definição? O que é epistasia? Epistasia, na verdade, é um tipo de interação gênica no qual um par de genes inibe a ação do outro. Como assim inibe? Em determinadas circunstâncias, esse par de genes não deixa o outro acontecer. Tipo assim, ó, esse par aqui determina a cor preta, mas só vai ser preto se um outro par de genes estiver presente em dominância ou estiver presente em recessividade. Então, epistasia está dentro do assunto interação gênica. Você precisa de dois pares de genes que se interajam, e esses dois pares de genes, eles, um vai apresentar a característica e o outro vai permitir ou não que essa característica seja apresentada. Como sempre, né, vocês sabem que eu faço muito isso em sala de aula, genética é mais fácil da gente entender com um exemplo, certo? E aí nós temos aqui um exemplo clássico. Se vocês nunca viram, vocês pelo menos já viram imagens desses cães, que nós chamamos de cães labradores. Bom, via de regra, é claro que existem algumas variações aqui, mas via de regra os cães labradores eles se apresentam em 3 cores, certo? Você tem aqui a cor preta, certo? Que é uma característica dominante sobre a cor marrom. Então, se você pensar, o que você tem? Vamos usar a letra P de preto. O que você tem? Se P domina sobre marrom, certo? Então, Pzinho seria preto, Pzinho seria marrom. Tá, mas então como é que aparece essa cor aqui? Esse amarelo claro, tem muita gente que chama isso aqui de dourado, chama de mel. Como é que esse aqui aparece?
É aí que você vem aqui para a genética. Olha só, o que acontece? Como eu acabei de dizer, se P está em dominância, não interessa se homozigose ou heterozigose, vai ser preto. Se P está em homozigose recessiva, vai ser marrom. Tá, tudo bem. E como é que aparece o mel? Você tem o seguinte, ó. Esse par P, ele só vai permitir o preto ou o marrom, ele só vai permitir que isso aqui aconteça se um outro par, que a gente vai chamar de E, e o E aqui, simplesmente por ser E de epistasia, se um outro par E estiver em dominância. Se E estiver em dominância, vai aparecer o preto e vai aparecer o marrom. Porque se E estiver em recessividade, aí você não tem nem preto nem marrom. Aí você tem o cão do tipo mel. Ok? Então observa o seguinte, ó. Quem é que determina se vai ser preto ou marrom? O par P. Só que o par P, ele só vai aparecer, ele só vai desenvolver a sua característica no animal se o par E estiver dominante. Por quê? Porque se o E estiver recessivo, E em recessividade, ele vai impedir o preto e marrom de aparecer e acaba que aparece a cor mel. Ok? Ou seja, isso aqui a gente fala assim que é um caso de epistasia recessiva. O que é epistasia recessiva? O par epistático, ou seja, o par de genes que vai impedir o outro de aparecer, vai impedir como? Vai impedir se estiver em homozigose recessiva. Porque se ele estiver em dominância, aí o P aparece. Ok? E aí, eu acho que é fácil de entender isso aqui. A vantagem da aula vídeo é que vocês podem voltar a ela, né? Vocês podem voltar no ponto que vocês quiserem. Ok? Então, você tem aqui um exemplo, certo? Para a gente estar resolvendo aqui com vocês também. Observem o seguinte, olha o problema. Um labrador mel cruzou com uma fêmea marrom e tiveram 3 filhotes. Um mel, um marrom e um preto. Qual a chance de terem um filhote preto? Aí vem outra pergunta para a gente complementar. E um mel? Certo? Bom, vamos de novo, como sempre a gente fala, montar o genótipo de quem está cruzando. Labrador mel. Se eu falo que o labrador é mel, eu sei que o par E está em recessividade, certo? Falar um labrador mel, infelizmente eu não sei nada sobre o par P. Eu não tenho essa informação por enquanto. Esse labrador mel cruzou com uma fêmea. Cruzou com uma fêmea marrom. Essa fêmea marrom, pessoal, para ser marrom, o que nós sabemos? Para ser marrom, eu tenho que ter o par E que permita o par P de aparecer. Certo? Para ser marrom, tem que ser Pzinho, Pzinho. Mas o Pzinho, como nós acabamos de ver, ele não apareceria se o E estivesse em recessividade. Então, o que eu sei geneticamente dessa fêmea marrom? Eu sei que essa fêmea tem o par P em homozigose recessiva, porque se fosse dominante seria preto. E eu sei que o par E está em dominância. Não sei se é heterozigose ou homozigose. E aí você acaba tendo que recorrer aos filhotes que nasceram. Bom, quais foram os filhotes que nasceram? Nasceu um filhote mel. Esse filhote mel, né, para ser mel tem que ter Ezinho, ou seja, tem que ter E em recessividade. Então você acaba percebendo que, nós sabemos muito bem que um Ezinho veio do pai e o Ezinho veio da mãe. Então você já sabe que essa lacuna aqui vai ser preenchida por Ezinho. Nasceu um filhote marrom. Para nascer marrom, o que eu tenho? Eu tenho o E em dominância, certo? E eu tenho o P em homozigose recessiva. De novo, lembrando da primeira lei de Mendel, que fala que os pais mandam sempre metade da carga genética para os filhos. O que nós temos? Nós temos então que um desses Pzinhos aqui veio desse pai. Então esse pai ele pode ser marrom. Por enquanto a gente não sabe. E aí nasce o próximo filho, que nasce preto. Bom, qual é o detalhe aqui? Observe que para que esse filho nasça preto, ele tem que ter o P em dominância, ele tem que ter Pzão. Esse Pzão não veio da mãe, já que ela não tem. Então, com certeza, esse Pzão veio do pai, certo? Então, isso nos faz concluir qual é o genótipo dos pais, certo? Olha só, observem. Observem que a lacuna E da fêmea foi preenchida por esse primeiro filho, certo? Porque um desses genes tem que ter vindo da mãe. A lacuna P do pai foi preenchida por esses 2 outros filhos.
Se nasceu um filhote pezinho, pezinho, um pezinho veio dele, então ele tem pezinho. Se nasceu pezão, pezinho no outro filho, esse pezão não pode ter vindo da mãe, já que ela não tem. Então, com certeza, ela veio do pai. Então, você acaba concluindo, novamente, qual é o genótipo do casal que vai cruzar. Uma vez concluído, você vai fazer o que de novo? Você isola os genes. Isola E, você tem Ezinho, Ezinho, cruzando com Ezão, Ezinho, e você tem Pezão, Pezinho, cruzando com Pezinho, Pezinho, ok? Aí quando você isola, qual que é a pergunta? Qual a chance de ter um filhote preto? Vamos lá? Para ser preto, eu preciso que E esteja dominante e P também. Bom, se vocês quiserem colocar o contrário, vale também. Para ser preto, eu preciso que P esteja em dominância. Só que não adianta eu ter P em dominância se eu não tiver E autorizando o P de aparecer. E nesse caso, nesse exemplo, o E só permitiria P de aparecer se ele estiver em dominância. Por isso que você chega à conclusão. Para ser preto, eu preciso que E esteja em dominância. Se você fizer o chuveirinho, você vai alcançar aí 2/4. E eu preciso que P também esteja em dominância. Certo? Então, 2/4 e 2/4. Lembra? Eu não coloquei no slide anterior, mas aqui dá para explicar. Então, o que eu preciso? Que par E esteja em dominância e o P também. Aí você tem como resultado 4 em 16, que vai dar 1/4. Ou seja, qual é a chance de nascer um filhote preto? A chance de nascer um filhote preto, então, é de 1/4. Provavelmente, se esse casal cruzar novamente, se nascer 4 filhotes, provavelmente um deles vai ser preto. Ok? A outra pergunta acaba sendo um pouco mais simples. Eu quero saber qual é a chance de nascer um filhote mel. Bom, se você pegar para ser mel, não me interessa P. Você percebeu isso? Olha só. Para ser mel, basta que E esteja em homozigose recessiva. Qual a chance de E estar em homozigose recessiva? 2/4. Então, nesse caso aqui, não interessa P. Então, qual a chance de ser mel? A chance de ser mel é a 2/4. Certo? Então, se você observar, claro que probabilidade não quer dizer que é uma certeza, mas como eu disse, se você observar no cruzamento esses dois, nesse casal, a chance de nascer um filhote preto é de 1/4, um filhote mel é de 2/4, ou seja, nasceria então um preto, 2 do tipo mel, e nasceria apenas um do tipo marrom. Certo? Então, assim, como eu disse, com relação aos exemplos anteriores, isso aqui é receitinha de bolo. Aprendeu esse? O exemplo, o problema que vai aparecer para você vai falar se trata de um caso de epistasia recessiva, se trata de um caso de epistasia dominante. Ele vai apresentar para vocês as características do problema. Certo? A lista que eu vou passar para vocês envolvendo esses problemas, ela vai constar de informações que vocês precisam. Ok? Bom, olha só. Como eu disse para vocês, essa aula... deixa eu colocar a imagem do cachorrinho aqui para a gente conversar um pouquinho. Essa aula, eu poderia estar colocando mais 3 subtópicos nessa aula, mas eu preferi, devido às informações, para vocês assimilarem melhor, eu vou dividir ela em três aulas, tá? Em 3 etapas. E eu vou deixar para passar para vocês as atividades depois que eu fechar essas 3 aulas. Tá? Amanhã eu estarei postando a outra aula para vocês, no mais tardar na sexta-feira, tá? E aí, assim que eu postar a terceira aula desse conjunto de videoaulas, eu vou apresentar para vocês uma nova lista. Tá? A lista que deverá ser respondida e depois a gente vê como é que a gente faz para poder avaliar. Ok? Eu postei essa aula no G8 para vocês, o link dela para vocês assistirem. E o acesso de vocês no G8 ele também está sendo computado, né, como aulas. Ok? E aí, assim, desculpa pelo tipo da aula, tá? Como vocês sabem, essa, na verdade, é a minha segunda aula. Eu fiz uma para o primeiro ano, fiz essa agora para vocês para o terceiro. Então, assim, eu espero que vocês consigam assimilar o que foi apresentado aqui para vocês. Ok? Tchau, tchau.